Pessoal, quando a gente fala do processo de vendas, a gente não pode deixar de lado o tema do desejo. O que é o desejo, né? Eu gosto muito daquele livro Shakespeare e o Teatro da Inveja, do René Girard, né? Que é um livro que o René Girard ele vai interpretar a obra de Shakespeare, né? E ele vai mostrar ali que naquelas relações entre os personagens, o, o que mais move eles é o desejo pelo outro. O que o outro possui, o que o outro deseja, o que o outro é. É desejar, inclusive, ser aquela pessoa. Então, quando a gente fala do desejo, o que é o desejo, eu sempre tenho que imaginar pelo menos uma situação a dois, situação bilateral. Porque na definição do René Girard, o desejo ele nunca é autêntico. Você não deseja porque você deseja de você mesmo, mas porque o outro deseja, ou seja, você deseja aos olhos do outro. E quando eu trago esse ponto aqui para o tema das vendas, a venda é isso, a venda é desejar. Venda é igual a desejo, podemos dizer assim. Por quê? Quando você vai vender alguma coisa para alguém, ou você vai se vender, há todo uma coisa que antecede a própria decisão da venda de quem está comprando de você. E esse antecedente é o desejo. A própria decisão de comprar de você é só a materialização dele, mas houve todo um cultivo, toda uma germinação para que aquela pessoa decidisse: eu vou comprar de fulano, eu vou comprar de ciclano. Portanto, pessoal, o que eu quero pontuar aqui inicialmente, que nós temos que ter uma virada de mentalidade. Seguinte ponto: aquela pessoa, ela me quer ou não me quer? Ela me deseja ou não me deseja? Como eu posso estimular aquele desejo nela? E tá tudo bem se ela não quiser, porque ela pode ter desejado outro. Portanto, se você não conseguiu vender aquela pessoa para aquele objeto que você está oferecendo, é porque você não conseguiu estimular um desejo tão forte nela, de querer a ponto de comprar de você. Então, o primeiro ponto é: tem essa virada de mentalidade, que o desejo é o ponto inicial para qualquer venda. Venda de um relacionamento, venda de um produto, venda de uma amizade. Ou seja, as pessoas, e aqui eu não estou capitalizando, né, no sentido capitalista. Inclusive eu vi uma reportagem de que hoje nós praticamos muitas atividades físicas e isso seria uma forma de aprisionamento capitalista, para que as pessoas comprem mais, né? Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, mas de uma sentido de mercantilização de todo e qualquer tipo de relacionamento, mas sim que isso é uma força, é uma construção da própria natureza humana, o desejo. De forma que, se eu estou vendendo algo para alguém, eu tenho que estimular algum tipo de desejo nela. Então, o primeiro ponto é: já que o desejo é isso, eu tenho que ter o que nesse desejo? Como eu estimulo esse desejo? Com a minha escassez, com a minha retirada. Você nunca pode estar tão disponível para aquela pessoa que está querendo comprar de você. Vamos dar um exemplo. A pessoa te chama no WhatsApp, você responde em 1 minuto. Muitos vão pensar: mas tem que responder rápido. Sim, você tem que responder essa pessoa, mas você não precisa responder imediatamente quando ela o chama. Isso ativa o que? O gatilho. Nossa, essa pessoa está no WhatsApp, ela não está trabalhando, ela não está fazendo outras coisas. Eu vejo muitas pessoas falando: você tem que responder até 5 minutos. Pessoal, você tem que responder quando você puder responder. Claro, você não vai responder daqui a 2, 3 dias, né? E aí você perdeu a venda às vezes. Só vai atrás de outro.
Porque também ninguém gosta de ser rejeitado. Portanto, tenha isso em mente. A escassez é necessária, mas uma escassez moderada. Outro ponto. O cliente quer marcar uma consulta com você. Você não precisa agendar, vamos agendar hoje. Não. Você pode dar uns 2, 3 dias. É urgente? É urgente? Se for urgente, você cobra mais caro. Porque ele está pleiteando a urgência por aquilo. É a mesma coisa quando você procura um médico. Aquele médico que tem a fila lotada, a agenda lotada, você dá mais valor para ele. Porque ele está atendendo outras pessoas. Outras pessoas o desejam. Logo, se outras pessoas o desejam, ele não é uma pessoa tão disponível. Ele é uma pessoa escassa. E ter a atenção dessa pessoa, desse profissional da venda, é muito valioso. Então eu quero comprar dessa pessoa. Eu quero ter essa pessoa no meu hall de vendedores, que a gente fala no hall de clientes, né? Mas também você está sendo comprado como um vendedor, seja advogado, seja médico. No meu caso, eu sou advogado. Portanto, eu não tenho que ser disponível toda hora para o meu cliente. Eu tenho que, inclusive, selecionar os meus clientes. Eu tenho que ter critérios. Eu tenho que ser escasso. Eu tenho que ter meu poder de retirada. Não está toda hora disponível para o cliente. Inclusive, como é que você atiça ao seu cliente de ele o querer, de ele o desejar? Através de uma rivalidade. Você nunca vai falar, olha, eu tenho mais de 100 processos, mais de 200 clientes. Por exemplo, eu tenho mais de 100 processos. Você pode consultar aí no escavador, vai aparecer lá que eu tenho mais de 100 processos. Mas, um gatilho mais interessante do que você falar que você tem mais de 100 processos, 200 processos, enfim, mais de cliente, tem uns 50 lojas, é você dizer que outras pessoas estão disputando você. Ah, pessoal, ou você fecha comigo agora, ou vou fechar com fulano, que também está interessado. Ou você entra na minha mentoria agora, ou vou fechar as vagas. As pessoas estão disputando. A rivalidade é o que o René Girard, na sua teoria do desejo mimético, né? Ele fala que nós somos seres que imitamos, o imitatismo, né? E a partir do momento que eu imito uma outra pessoa, eu quero ser igual a ela, eu desejo o modelo. Mas o modelo ele pode desejar um objeto também, uma outra coisa. E nós podemos entrar em disputa. No caso, o sujeito que deseja é um cliente e o modelo é um outro cliente. Então o seu cliente está desejando você porque tem um outro cliente que o deseja. E aí o objeto de disputa é você mesmo. Então nessa relação triangular, você é aquele que vai gerar a rivalidade entre os clientes. Você tem que gerar isso. Tá? E isso é gerar no cliente um poder sobre ele, inclusive. Você tem que ter esse poder. E a essência do poder, não só falando de vendas, mas da política. A política é disputa pelo poder. E nós temos as questões dos bastidores. Você tem que ser uma pessoa discreta. Mostrar efetivamente um certo ocultismo no seu processo de trabalho. Para a pessoa ficar curiosa. Como é que ele trabalha? Você mostra um pouco dos seus bastidores. Para que isso gere no que na pessoa? Uma tensão de querer estar com você ali no seu... inclusive na sua amizade, né? Porque você acaba desenvolvendo, às vezes, não é uma amizade íntima, mas você acaba desenvolvendo com o cliente uma certa amizade de tomar um café, de conversar, e às vezes ele não só falar do processo, mas de ele falar da família dele, da vida dele. Isso é muito importante no processo da venda. Você sentir aquela familiaridade. Não toda hora está disponível, evidentemente, mas que você gere o cliente com um certo bastidor com ele. Para que esse desejo dele seja sempre renovado. Porque nós temos, pessoal, e isso é uma característica da natureza humana, é que quando nós possuímos determinado objeto, parece que tudo aquilo que nós cultivávamos com ele desaparece, né? Eu quero muito aquele videogame, eu quero muito aquela pessoa. E aí, do momento que você tem aquele videogame, que você possui aquele determinado indivíduo, parece que o desejo some. E você quer um novo objeto, um novo bem, um consumismo exacerbado, né? Você quer um novo relacionamento, você entra o quê? Num tédio. Portanto,
com o nosso cliente, a gente sempre tem que renovar o desejo dele para que ele continue comprando da gente. E aí você ativa gatilhos, você oferece um bônus, você acompanha, se você é advogado, o processo continuamente com ele. Então, pessoal, entenda isso. Quero pontuar aqui. A venda não é sobre argumentos racionais, explicar demais, colocar ali argumentos analíticos, lógicos, mas é despertar uma emoção, um sentimento que o cliente deseja você. Ele deseja você, ele deseja o serviço que você oferece, ele deseja ser igual àquele cliente que você atendeu. Portanto, pessoal, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Curta, comenta e compartilhe. Canal novo. Vou estar sempre que possível aqui produzindo vídeos.